Bem-vindos ao meu canal. Primeiro eu quero agradecer imensamente a todos vocês que já compartilharam, que já se inscreveram e aí estão divulgando, né? Gostei muito dos comentários, enfim. Eu acredito que para este primeiro vídeo o objetivo foi alcançado, que era a apresentação do canal. E já tenho várias sugestões de temas para os próximos. E hoje, como eu já havia feito outra chamadinha, eu vou falar sobre rotina e aprendizagem, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos trocar aqui algumas experiências. Vou deixar para vocês algumas sugestões e sempre lembrando, a receita todos podem ter, né? Então quer dizer, igual uma receita de bolo, por exemplo, eu pego a receita, vou seguir aqueles passos, mas o modo de fazer, cada um tem o seu. Então, o que eu quero dizer com isso? O tema que eu estou trazendo hoje aqui, a rotina, a aprendizagem, são temas que provavelmente você que é educador, você que acompanha outros colegas, enfim, já muito provavelmente já ouviram falar, vocês também provavelmente já criaram rotinas, enfim. Então, a questão aqui é o meu método que funcionou e que de repente vai agregar aí para você nos seus conhecimentos, tá bom? Rotina. O que é a rotina? Então, pelo próprio nome, rotina é algo que costuma se fazer todos os dias, ou pelo menos deveria ser feito. A rotina, ela é necessária para a vida do ser humano. Ela é indispensável, na minha opinião. Porque a partir do momento que criamos uma rotina, há um planejamento, há uma forma da gente, por exemplo, estabelecer prioridades, né, no cotidiano. Também da gente desenvolver outras habilidades. Por exemplo, nós quando não estabelecemos uma rotina diária, de repente a gente deixa de fazer outras coisas que são também importantes e que de repente vai assim nos desfalcar lá na frente, no sentido de, poxa, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo, enfim. Então vamos lá. A rotina é importante, ela se encaixa em todos os segmentos da nossa vida, tá bom? Muitas vezes, né, quando a gente fala em rotina, como eu falei anteriormente, as pessoas se remetem só na vida cotidiana da escola. Não, por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa sábia, ela sempre vai ter lá uma listinha, ou seja, ela vai listar o dia dela, por exemplo. Vou estabelecer a rotina do dia, então vou levantar, vou fazer isso, vou ao mercado, vou ao banco, enfim. Claro que nesse momento estamos, né, num momento de pandemia, restrições para saídas, etc. Mas de um modo geral, isso se remete então a uma vida comum de sair ao mercado, ir ao banco, ir à feira, fazer coisas que necessitamos diariamente, tá bom? Por que a rotina é importante? Mesmo que, não vou querer nenhuma rotina, não vou estabelecer rotina, não preciso de rotina. Mas, de certa forma, nós temos uma rotina diária. Pelo menos o de praxe, levantar, lavar o rosto, escovar os dentes. Não deixa de ser uma rotina, porque você pelo menos deveria fazer ou faz todos os dias isso, né? Para que depois você saia ao trabalho e comece o seu dia. Outros precisam então, além de praxe, que é lavar o rosto, escovar os dentes, toma seu banho, ou então tem aquela rotina de tomar o café da manhã antes de sair de casa. Então cada um vai ter ali a sua forma, né, de rotina diária. Então, querendo ou não, mesmo que não gosto de rotina, não gosto de estabelecer, tem sim, porque é algo que se faz repetidamente todos os dias, tá bom? E aí a rotina é importante para quê? Ela vai aprimorar, ela vai aperfeiçoar. Então aquilo que a gente costuma fazer de uma forma hoje, amanhã nós vamos repeti-la. De repente, se a anterior não ficou legal, ela vai melhorar. A ideia é que ela vá melhorando cada dia mais, né? Então quer dizer que a rotina é nada mais é que cultivar bons hábitos, não é mesmo? Por exemplo, hábitos alimentares. Isso é importante. Se eu tenho, por exemplo, uma meta
vamos falar de algo que a gente ouve muito diariamente. Ah, eu tenho uma meta de emagrecer tantos quilos. Tá. Então você, primeiro, para você começar a desenvolver essa meta e também para se alcançá-la, primeira coisa, você precisa então modificar os seus hábitos alimentares. Então quer dizer, para eu poder chegar no meu objetivo, que é emagrecer, né, tenho que modificar meus hábitos. Então eu tenho que criar uma rotina diária. Então quer dizer, eu preciso então de repente caminhar. Ah, eu não fazia isso, então eu já vou estabelecer lá. Acordei, tal horário eu vou fazer isso, caminhada, vou chegar, vou tomar um suco verde, enfim, né? Aí cada um tem a sua forma aí de estabelecer, né, como que vai ser. Mas o que eu quero focar é nos hábitos alimentares, numa nova rotina que você precisa adaptar ao seu cardápio. Não tem como emagrecer, né, comendo coisas que não são apropriadas para o momento. Então, se o meu propósito é emagrecer, então eu estabeleço rotinas diárias para que eu venha desenvolvendo dia a dia, para que então eu possa ir agregando outros valores e chegar no meu objetivo final, que é eliminar os quilinhos a mais, tá bom? Então é isso. E agora, quando eu falo em rotina e aprendizagem, por exemplo, então vamos agora partir para o âmbito da aprendizagem escolar. Então, falando de crianças, adolescentes, enfim. A rotina, ela é super, mega importante. Por quê? A partir do momento que o meu aluno, o meu filho, ou enfim, você que está assistindo, queira, por exemplo, estabelecer algumas regrinhas, né, básicas para a criança aprender, é necessário criar um ambiente. Então você pega lá um cantinho da sua casa, cria um hábito, um hábito de leitura, por exemplo, um hábito de desenvolver atividades, tarefas de casa, né, por aí vai. Então a criança, ela lá na escola, ela vai se alimentar de conhecimentos. Então, se a criança é pequena, ela já aprende desde já, né, algumas bases da rotina, que são algumas coisas que na fase da pré-escola já vem para sistematizar esse aprendizado. Quando ela chega na fase de adolescência, por exemplo, né, ela está lá aprendendo, por exemplo, matemática, ela está lá na escola, a professora está jogando conhecimentos, então é matéria disso, matéria daquilo, ali ela recebe essas informações e em casa vai sistematizar. De que forma? Criando uma rotina diária de estudo. Então, não adianta a criança, o adolescente, pegar os conhecimentos lá na escola e em casa não aprimorar. Por exemplo, tem criança que, né, isso já é vivência prática. Mas só pega o caderno na escola. Em casa não faz lição de casa. É uma pena, porque poderia aprender bem mais, até porque na escola você recebe as informações para em casa consolidar. De que forma? Aprendendo como? Aprendendo a fazer, né? Repetindo os exercícios, corrigindo as tarefas e etc, tá? Então, nada mais é que um processo de repetição, como eu falei. E a criança, o adolescente, nós adultos, só vamos aprender quando repetimos tal coisa. Um outro exemplo legal para a gente trazer aqui é para tirar a habilitação. Não se tira da noite para o dia, né? De praxe, então, que você frequente uma autoescola, você faça todas aquelas aulas, né, que precisam ser feitas, regulamentadas lá pela lei, e tem que fazer. Hoje em dia mudou bastante coisa, nem vou me aprofundar nisso, porque, né, já faz um tempinho que eu tirei a minha. Mas, na minha época, eu tinha que estudar um livrinho para ir lá fazer a prova, eu tinha que fazer as aulas práticas, né, no volante. Para quê? Para eu poder aprender e assim eu realizar a minha prova para então ser ou não aprovada. Então, quer dizer, isso não vem assim do nada. Foi necessário todos os dias
eu fazer aula de volante, foi necessário eu errar, foi necessário eu ser corrigida. E para quê? Para eu aprender, para que depois então eu efetivamente pegasse então a minha habilitação, né? Que então eu conseguisse passar no teste, enfim, é isso que eu quero dizer. Outra coisa, andar de bicicleta. Andar de bicicleta é algo que você também, quantas vezes a gente, né, eu mesma, para aprender, não cair várias vezes, a gente cai, levanta, tenta de novo, e o legal é isso, caiu, levantou, e vamos tentar de novo. Então essa prática, né, essa rotina de fazer de novo, de repetir, né, é a forma de aprender. Então quer dizer que eu caí da bicicleta, fui lá de novo, teimosa? Não, eu tô aprendendo, então eu sei que eu vou correr esse risco. Até consolidar então, e enfim, eu nunca mais precisar das rodinhas, então eu sair e aprender a andar mesmo. E outra coisa, né, como diz a frase, aprendeu a andar de bicicleta uma vez, não esquece jamais. E é verdade, comigo funcionou. Então, estabelecer essas rotinas diárias, essas formas de aprendizado é muito importante, né? E isso requer mesmo disciplina, né? Temos de ter disciplina também, porque sem a disciplina não conseguimos cumprir a rotina, né? Efetivamente. Então, por exemplo, a pandemia, que é momento de pandemia, muitas das vezes nós comentamos, né? Acaba aqui tocando no assunto, mas de certa forma está presente, modificou, alterou a rotina de quase todos, né? Porque se aquele cidadão que saiu para trabalhar tal horário, hoje não está indo naquele horário, hoje está com horário reduzido, ou está trabalhando apenas home office, enfim, de qualquer forma alterou ali a sua rotina. Então é necessário criarmos, né, estabelecermos critérios, né, de rotina. E voltando a falar na questão da aprendizagem, a criança que lá na escola recebeu aqueles conhecimentos, né, e precisa, na verdade, consolidar, porque precisa realmente aprender, quando ela estabelece uma rotina diária de estudo, o que vai acontecer? O cérebro, que é muito inteligente, ele vai entender. Então, por exemplo, o meu filho, meu aluno, chega da escola, chega em casa, vai almoçar, vai tomar um banho, e dali ele vai descansar um pouquinho, e às 15 horas, por exemplo, ele vai sentar para fazer as atividades. Então, quer dizer, ele repetindo isso diariamente, então o cérebro ele começa a entender que aquele dia, aquele aluno, aquela criança está no momento de estudo. Então, o que vai acontecer? Vai poupar a energia do cérebro. Então, o cérebro ele vai chegar um momento, porque o cérebro é inteligente, que ele já vai entender, já vai passar todo esse conteúdo para a memória de longo prazo, e aí a criança efetivamente aprendeu. Então não precisa mais, vai liberar, é como se pegasse o celular e vai estar lá, armazenamento cheio, né? O meu sempre tem essas coisas, então eu preciso liberar espaço. Então a partir do momento que a criança aprendeu, o cérebro então precisa se esvaziar. Então aquele conteúdo não precisa mais, né, focar, porque ele já entendeu, ele já aprendeu. E aí é momento então de liberar espaços para novos aprendizados, mesmo? Então, outra coisa legal, né, os bebês na gestação mesmo aprendem. Eu tenho algo bem legal para compartilhar também. Nas minhas 2 gravidezes, né, no caso, eu tinha o hábito de cantar. Então, 5 da manhã, por exemplo, meu menino mais velho, eu cantava todos os dias uma musiquinha, a mesma música, e cantando, passando a mão na barriga. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que ele correspondia. E eu achei interessante uma vez, e isso não foi nem teste, foi assim, involuntário mesmo, é depois que a gente vai entendendo, né? Aí o que acontecia? Tinha vezes que de repente eu deixava de fazer ou modificava algum horário, eu sentia que ele ficava quietinho. Chegou um dia que eu até falei, nossa, não tá mexendo hoje, né? Aí eu
né, dando bom dia, né, dentro cantando. Aí por fim, aí começava a chutar e ficava elétrico e tudo mais. A menina a mesma coisa. Eu tinha horários que eu cantava e passava a mão. Eu pegava até o pezinho assim na barriga, né? Papo de mãe, né? Então assim, mas o que eu quero focar com isso, que eu trouxe de exemplo, é que mesmo bebezinho dentro da barriga aprende. Então, é possível que todos nós, né, até esses dias eu ouvi uma colega dizer, nasceu gente, aprende. Então, pessoal, o que que acontece? Todos nós somos capazes de aprender. Então, regrinhas básicas, rotina. A rotina, então, pra gente não desfocar do assunto, ela é primordial na aprendizagem, tá bom? Outra coisa legal aqui, cada vez que aprendemos, estamos aptos a aprender mais. Então, se eu foco hoje, aprendo hoje, eu libero espaço, pouca energia do meu cérebro para eu aprender um pouco mais, tá bom? Porque o cérebro, ele também, depois a gente pode até trazer, aí vocês vão pedindo também nas sugestões, de repente a gente pode trazer só algo relativo ao cérebro, plasticidade cerebral, que é muito legal também da gente, assunto muito que também se ouve falar muito hoje por conta da neurociência, mas enfim, aí a gente tem que trazer algo também pautado, baseado em teorias, né, e tudo mais. Então é um assunto mais assim minucioso que a gente pode aprofundar, claro, mas em um outro momento com um segmento, tá bom? Mas é só para entender as questões do cérebro mesmo, né? Então eu comecei falando de rotina, o que é a rotina, por que que ela é importante, e fiz um paralelo com a aprendizagem, como que a criança aprende, a importância da rotina na vida escolar, né? E também falei dos bebês, que os bebês também aprendem desde a barriga da mamãe, né? De alguma certa forma está aprendendo. E por fim, vamos falar um pouquinho da questão, e a criança que tem uma certa dificuldade de aprendizagem, a criança que tem algum transtorno, vive em algum espectro autista, ou, por exemplo, deficiência intelectual, enfim, algum tipo, né, de transtorno aí. Essa criança, ela aprende? Se inscreveu ainda? Se inscreva no meu canal, pode curtir, pode sugerir, pode deixar aí a sua mensagem e compartilhem para que a gente alcance mais seguidores e vamos abrindo o leque, né, de informações, vamos abrindo ali também leque de sugestões, porque assim, hoje o tema foi esse, rotina versus aprendizagem. Qual será o próximo tema? Pode ser o seu. Te espero, até a próxima. Super beijo!